Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, de mais um domingo e de uma semana de muita turbulência política e jurídica, nacional e internacional do nosso país. Há muito eu prego aqui no portal jogoaberto.net.br de que o Brasil precisa modificar a formação de nossa Corte Maior de Justiça, que ela seja composta semelhante às Cortes Supremas dos países do primeiro mundo. Nada contra nenhum ministro do STF, mas eu entendo que a justiça do mundo ela é composta em todos os países desenvolvidos do mundo, a não ser nos comunistas, por magistrados de carreira tocada. Tocada. Mesmo sabendo que no nosso Supremo Tribunal Federal tem apenas hoje um ministro de raiz togada, o ministro Fux, e também reconhecendo que no nosso STF, alguns ministros que vieram da carreira de advogado, de formação advogatícia, também se comportam como juízes togados. Mas, dentre eles, alguns, e eu não cito nomes, porque tenho o maior respeito pela nossa Corte Suprema de Justiça. E hoje, no meu X do Elon Musk, eu mandei para o mundo a minha opinião sobre a formação do nosso Judiciário Maior, Suprema Corte de Justiça. Que ela seja composta daqui para frente sem molestar nenhum dos nomes ali sentados na sua poltrona e com sua toga de ministro do nosso Supremo Tribunal Federal, que daqui para frente, ao vagar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que para ocupar aquele posto não seja indicado nenhum juiz ou partido político, ou por ser amigo do presidente da República, ou por ser indicado por um partido político, às vezes nem muitos, de conteúdo jurídico sábio, erudito. Vamos valorizar a nossa Corte Maior, a nossa Corte Maior de Justiça do nosso país, com magistrados somente de carreira togada. Isto vai valorizar cada vez mais o judiciário brasileiro. Vai dar mais credibilidade à justiça do país. Por quê? Os debates acirrados que a gente vê dentro do nosso STF são de advogados atuantes que sempre tiveram aquele comportamento em debates do judiciário do seu estado ou no judiciário federal. Aí quando chega na Suprema Corte, indicado por um político, por um partido político ou por um sindicato qualquer, ele acha que ali ele tem que continuar sendo aquele advogado. Não, não é assim. Para figurar numa bancada de magistrados de uma Corte Suprema, necessário se faz que tenhamos ali um magistrado de carreira togada, como é no primeiro mundo. Como é no primeiro mundo. A nossa Suprema Corte de Justiça, ela tem que ser formada por magistrados a partir da quarta entrância.
desembargadores estaduais ou federais e ministro do STJ. Esses vindos de carreira togada. Aí ele tem postura de magistrado, sabe se comportar, não fala com arroubos, não pede a parte ao colega para agredir o colega. Aí o colega revide, quando o colega revide, ele pede à presidência daquela sessão que lhe conceda mais uma parte. Gente, é um debate que não parece plenário de tribunal judiciário. Parece mais um plenário de Assembleia Legislativa. E pior do que isso, porque tem momentos que baixam tanto que parece plenário de Câmara de Vereadores de pequena cidade do interior. Eu não estou falando assim com a intenção de querer achincalhar a dignidade, a magnitude elevada de nossa Suprema Corte de Justiça. Não, pelo contrário. Eu falo assim pensando em zelar, preservar cada vez mais a magnitude de nossa Corte Maior de Justiça. Daí, acreditar que o Congresso Nacional, doravante, aprove uma lei que magistrados para a Suprema Corte de Justiça do nosso país, somente oriundo de carreira togada. Senhores, o que eu estou querendo é dar magnitude, grandeza, altivez à Corte Maior de Justiça do nosso país. Não molestar ninguém. Quem foi escolhido ministro do Supremo Tribunal Federal pelo critério atual permanece ali. Agora, na medida em que forem se aposentando porque querem se aposentar, ou por compulsória, aquele ministro será escolhido pelo presidente da República ou pelo Congresso Nacional, por um magistrado de uma corte dos estados da federação, da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Como acontece nos Estados Unidos da América, e eu me recordo que o presidente Trump, quando foi escolher uma nova ministra do Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos da América, ele mandou fazer uma pesquisa dentre os togados, dentre as cortes dos estados daquele país. E ele escolheu uma ministra de um estado, uma senhora com presença, com magnitude, com grandeza, que cada vez mais engrandeceu a Corte Suprema dos Estados Unidos da América. Esse apelo que a gente faz, se eu fosse deputado federal, pena que eu fui primeiro suplente 2 vezes, mas não deixaram eu ir para lá porque eu sabia falar. E eu iria incomodar aqueles que vão só para gastar as emendas impositivas e secretas. Mas não tem verbo, não tem ideias, não tem criatividade, não tem grandeza política, não tem sabedoria para, com competência, representar com dignidade elevada a gente do nosso Estado. Não vou citar nomes, mas eu faço a pergunta. Quem são os parlamentares que se destacam no Congresso Nacional do Estado do Piauí? Mas eles podem comprar voto, se elege. Eu já fechei a minha, também já fechei o meu. Agora, culpa de quem? De um eleitorado que é carregado, conduzido pelo pescoço como uma corda, como um animal, que não tem a independência de escolher por sabedoria, por boa educação,
quem seria melhor para representá-lo, ele, a família dele e o povo do Piauí no Congresso Nacional. Mas eu não tenho saudade da política. Até porque se eu estivesse hoje no Congresso Nacional, emendas impositivas e secretas, completando meus 80 anos agora, em novembro, acreditem, eu as traria para o meu estado, para o Banco do Brasil ou para a Caixa Econômica. Eu iria na Polícia Federal pedir que fiscalizassem com rigor a aplicação das minhas emendas impositivas e secretas. E eu não queria que as minhas fossem secretas, não. Eu ia para a televisão, as minhas emendas são abertas, está aqui, eu vou mandar dinheiro para o governador fazer a obra tal, onde a gente discutir com ele, os prefeitos tais e tais, e vamos acompanhar a obra. E quando alguém chegasse para me oferecer propina, eu diria, como eu sempre disse quando fui deputado 3 vezes e líder do maior governador do Piauí, que fez as grandes obras. E quando a empreiteira vinha entrar numa obra do meu município, e aí, deputado, quanto é o senhor? Me respeite. Se quiser ajudar o prefeito com alguma coisa, dê. Eu não quero nada seu. Porque, gente, o homem público não é para ir para a política, para ficar milionário, ficar rico, desviando emendas impositivas e secretas, para engrandecer e aumentar o seu patrimônio. Por que isso acontece? Porque o país avacalhou. O Brasil avacalhou de novo. E pior do que em 64. Em 64 não tinha essa corrupção que tem hoje no Congresso e no Brasil, não. Nos estados e municípios. Em 64 o que tinha era um grupo político de esquerda socialista tentando trazer para dentro do Brasil o regime de Fidel Castro de Cuba e de outros países comunistas. Eu não faço jornalismo aqui para agradar ninguém, nem governador, nem prefeito, nem presidente da República. Eu os respeito. Eu os trato bem com dignidade elevada profissional. Mas eu não vendo a linha editorial do portal jogoaberto.net para ninguém. Se um dia o governador do estado, o prefeito de Teresina, do meu estado, da capital, mereceu uma crítica, eu as farei. Mas sabe como? Com elegância, com inteligência e criticando, mostrando que melhor do que aquilo seria isso, isso e isso. E sugerindo algo melhor. Como sempre eu aprendi. Com meu divino mestre, líder Alberto Tavares Silva, maior governador do Piauí de todos os tempos. Senhores, o comentário de hoje é porque eu estou indignado. Com tantos arroubos, com tanta violência, as pessoas não respeitam mais os nossos magistrados de nossa Suprema Corte. Eles não podem mais entrar numa aeronave. Eles não podem mais andar na rua. Não podem mais frequentar um restaurante com a sua família, com a sua esposa, porque aí eles chegam e são agredidos. Para viajar de Brasília para a sua residência, tem que ter um avião da FAB. Mas culpa de quem? Culpa da falta de entendimento dos membros de nossa Corte Maior de Justiça para quê? Venham a ter postura de magistrados de carreira tocada. Se espelhe no ministro Fux. Tem outros ali que têm postura de magistrado ali dentro. Ali escapam 5 ou 6. Eu não vou declinar nome de ninguém, quem é bom, quem não é. Nem que não deve estar ali. Eu respeito a corte. Eu acho que todos os ministros do Supremo que ali estão merecem continuar com o seu mandato de ministro. Até chegar à aposentadoria, ou que ele venha pedir aposentadoria porque cansou de ali estar. Este comentário não é com a intenção de desrespeitar a nossa Corte Maior de Justiça,
a nossa Corte Suprema. Não, que é isso? Ali tem grandes nomes que não vieram de carreira togada. Togado ali é só o Fux, ministro Fux. Mas tem outros ali como Carmen Lúcia. Tem postura. Rosa Weber, que já saiu, tinha postura. E tantos outros renomados que por ali passaram. Mas tem alguns que deveriam nunca ter sido indicados para a nossa Suprema Corte Maior de Justiça. Mesmo assim, não vou declinar o nome de nenhum, com respeito à magnitude, à grandeza de nossa elevada Corte Maior de Justiça. Eu respeito a todos vocês, mas eu conclamo, vamos mudar de nível, de postura. Vamos botar uma toga que não deixa a gravata de fora e o paletó, que a gente veja a toga como são nos tribunais de justiça dos estados e federal, como é no STJ. Juízes, magistrados bem togados. Quanto melhor a postura, quanto maior o dialeto usado, a linguagem usada com classe e altivez, com mais magnitude, aquela corte marcará na memória, na mente dos homens, das mulheres, dos estudantes e até das crianças que vão admirar a postura daquela autoridade com moral elevada e caráter retilíneo. O que eu quero é uma corte mais elevada, mais altiva, mais soberana. E que magistrado não debata dentro da corte. E para concluir, vamos tirar o canal de televisão do Supremo Tribunal Federal. Quando o magistrado toma uma atitude, às vezes contraria interesses até de imbecis, agressivos, que poderá um dia lá fora agredi-lo ou agredir alguém da sua família. Eu acho que decisão de Suprema Corte de Justiça tem que ser fechada. Quem foi que votou? Ninguém sabe. Por que no Brasil tem que saber quem foi que votou a favor, quem foi que votou contra na Suprema Corte? Não! Ninguém vai saber. Isso é como maçonaria. É fechado. Ô, gente, por que a maçonaria é fechada e a nossa Suprema Corte não pode ser? Tiremos esse canal de televisão. Acabemos com os espetáculos, eu não vou dizer circenses, mas abomináveis, de alguns de nossos membros de nossa Corte Maior de Justiça. Eu faço esse comentário pelo engrandecimento, pela elevação da magnitude, da grandeza de nossa Corte Maior de Justiça. Citando como exemplo o ministro Fux, que veio de carreira togada. Olha a postura dele. Tem outros ali muito bons, né? Os novos que são bons que eu vejo. Então, senhores, o programa de hoje é zelando pela grandeza, pela magnitude de nossa Corte Maior de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Tchau e até o próximo domingo.